No ar, radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Informação. Líder de audiência. Atendendo a comunidade. Radar de notícias. Apresentação Pedro Notaro e Carlos Armani. Radar de notícias. Bom dia, pontualmente 7 horas da manhã. Começa agora mais uma edição do Radar de Notícias pela Rádio Imprensa FM 102,5, com transmissão simultânea TV Guarulhos, canal 3 na net e acessível pela internet tvguarulhos3.com.br. Manhã de quinta-feira, 2 de abril de 2015, participe 2451-2121, 2459-2727. Celular vivo do Radar, mande sua mensagem 99507-6900. Bom dia, Carlos Armani. Bom dia, Pedro Notaro, Virgílio e amigos do Radar. Virgílio Rocha, bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia, Arnone e amigos do Radar. E atenção para as principais manchetes dos principais jornais do país. Folha de São Paulo destaca a mensagem Liga Lobista, caso que fraudou Receita. Petrobras consegue crédito de 3 bilhões e 500 milhões de dólares com banco chinês. Detalhe, os detalhes do empréstimo não foram divulgados. Empreiteira admite obra da Olimpíada corre risco de parar. Estamos praticamente, chegando às Olimpíadas 2016. Menos de 500 dias. Pois é, muita coisa ainda deixa a desejar no Rio de Janeiro, hein? Mortes por dengue em São Paulo já superam o total de 2014. São os destaques da Folha de São Paulo. Já o Estadão, o Estado de São Paulo, circula destacando: reprovação de Dilma se iguala a recorde de Sarney. Ibope mostra que 64% consideram o governo ruim ou péssimo. Maneira de governar desagrada a 78%. É a imagem da presidente Dilma. Agora entendo o discurso do o ex-presidente Lula, que continua de uma forma até muito deselegante, continua dando palpites no governo federal. Ele agora porque quer a queda do ministro Aloysio Mercadante. Eu acho realmente constrangedor para a presidente Dilma. Ela fica numa situação ruim. Horrível, péssimo. Horrível. Agora, a imagem dela está prejudicada. É o que disse ontem um comentarista político, um cientista político, que é ruim essa queda da imagem da presidente Dilma, não para ela. Ela vai ter que suportar, ela está lá, ela pode fazer 2, 3 coisas aí, melhorar. Sim. Ele disse, se acontecer mais 2 coisas como essa que teve do dinheiro agora para o Petrobras, do empréstimo chinês, o povo esquece, passa por cima e vai embora. Diz que o medo daquela dela é a composição que ela tem que fazer com os inimigos para sobreviver. Aí a coisa fica ruim para o Brasil. Governar, ela tem que ceder. E aí fica ruim para o Brasil, né? Mesmo com chuva, a situação de São Paulo é grave, diz a agência. Muita gente já desistiu de economizar água ou esqueceu que precisamos economizar água, Ou aquele desperdício, você fazer a barba com o chuveiro ligado, escovar os dentes, isso acabou. Mas, mesmo assim, parece que está aumentando o consumo. As pessoas estão se esquecendo de economizar. E preocupante, hein? Você vê que diferença. Na Califórnia, a previsão dos técnicos é que a reserva de água deles dá para 1 ano ainda. Porque baixou violentamente as represas. O que eles fizeram? Já entraram no racionamento, orientação. Aqui nós esperamos acabar a água para avisar o povo que ia acabar a água. É o brasileiro assim mesmo. Diferença, né? Polícia Federal suspeita que Marco Polo teria pago propina. Olha, Marco Polo não é um navegante italiano, não. Eu lembrei do Marco Polo. Saudoso Marco Polo. Saudoso Marco Polo. Grande amigo. Agora, essa empresa, Marco Polo, é uma das maiores fabricantes de carroceria de ônibus. Desde 1000 e cacetada, quando eu trabalhava com ônibus, eles já eram a maior carroceria. Nós conhecemos, no Rio Grande do Sul. Era o maior fabricante, desde que eu fui trabalhar em empresa de ônibus, quando eu era garoto, hein, vai vendo. Cobrador? Não, que cobrador. Lá no departamento de comunicação, no tráfego. Não chamava jardineiro naquela época, não era jardineiro? Jardineiras que trabalhavam no interior. O motor dianteiro chama jardineiro. Agora, a piada pronta é que Marco Polo fez um negócio da China, não foi a pólvora, não. Não. A empresa tem uma dívida de 200 milhões na Receita Federal e por 1 milhão resolveu tudo. E várias empresas fizeram, né?
Estava vendo aí grupos famosos. Pois é. Tem rádio, tem TV. Folha Metropolitana, o Jornal de Guarulhos destaca: conta de água pode aumentar de novo. Sabesp aumentando, SAI vai ter que aumentar também. Crise hídrica. Funcionários são barrados na porta da UPA, Unidade de Pronto Atendimento do São João. Causou muito... É bom o que aconteceu. Saiu a Santa Casa de São Paulo, entrou uma nova empresa para administrar não só essa UPA, como outros estabelecimentos aí de saúde em Guarulhos. Né? E agora, alguns funcionários, eu acho que são da área de manutenção, Arnone. Administrativo. Não, administrativo, manutenção, não é da área de saúde especificamente. Mas mesmo assim, uma situação desagradável, hein? O cidadão chegar lá para trabalhar e saber na hora. Ser avisado por... Oi, aqui não. Justiça derruba bônus salarial de servidores públicos. A Justiça acabou com o quinquênio. Você se lembra do quinquênio? Eu lembro. Cada 5 anos trabalhados, Isso. ganhavam... Acabaram. Não tem mais essa cara pálida. Você ganhava um mês, né? 3 meses para aposentadoria, 3 meses de salário. Outro destaque da Folha Metropolitana: mato cobre alunos e vans escolares em Cumbica. Olha, a criança no meio de um matagal, rapaz. É só cortar, né? Difícil para cortar, né? Fala, Virgílio Rocha. Muito bem, Pedro. Tradição, né? O que abre e o que fecha neste feriadão de Páscoa. As agências dos Correios abrem em horário normal no sábado. Já nos outros dias o serviço será suspenso, assim como nas unidades do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo, DETRAN, que não terão atividades na sexta-feira santa e no domingo de Páscoa. Ainda bem. A sede do Fácil, as escolas, creches e farmácias populares voltam a operar somente na segunda-feira. Já os hospitais, unidades de pronto atendimento e as policlínicas do município permanecerão em plantão durante os 3 dias. Os horários das piscinas e quadras dos Centros Educacionais Unificados, os CELS, será das 7 às 20 horas. Os cartórios eleitorais da cidade paralisaram suas atividades desde ontem, junto com o Poupa Tempo, e retornam às atividades apenas na segunda-feira. O Poupa Tempo não funciona hoje? Já desde ontem. Né? Poupa Tempo, olha só. Você sabe que eu me lembro que o Fácil, quando surgiu, ele abria os sábados, no meio de feriado. Lembra? Agora já emendaram também. Não, é uma empresa terceirizada que toca, né? E aí, filho, aí viram como é que funciona. E cada vez piora o atendimento. Piora, demora mais os documentos, que negócio você tirava no dia, de manhã pedia a carteira, a segunda via, por exemplo, do RG ou a primeira via. Quando à tarde você ia buscar, agora é 4 dias, uma semana. Agora, você sabe que a Folha Metropolitana traz hoje aqui uma piada pronta mórbida, me perdoem os coveiros, mas havia uma reunião agendada dos coveiros, né? Tá aqui, né, Arnone? Tá. Prefeitura cancela a reunião de negociação com coveiros. Depois de aproximadamente um mês de espera para que a Prefeitura se posicione diante da reivindicação de aumento salarial dos funcionários do serviço funerário, a reunião para as negociações foi cancelada, não é nem adiada. O Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública Municipal, o STAP, afirmou ainda que é aguardada uma nova data para discutir o tema. Estamos fartos dessa situação. Passamos quase um ano reivindicando e depois de um mês esperando, a reunião foi desmarcada. Grosseria. Afirmou um coveiro que não quis se identificar. O trabalhador disse que foi informado que o secretário tinha outro compromisso. E se havia agenda porque ele se ausentou, indagou o funcionário. O diretor de comunicação do STAP, Ricardo Silva, não confirmou a informação e disse que o sindicato aguarda a nova data para a reunião. Questionada, a Secretaria de Administração não se pronunciou até o fechamento da edição do jornal. Olha, é muito estranho. Se surgiu um imprevisto para o secretário... Quem é o secretário? Não dá o nome aqui também? No mínimo, algum diretor deveria ter atendido a categoria. Muito estranha essa informação. Jogaram uma pá de cal na reunião, né? Para mim ficou evidente. Enterraram a reunião. Foi a piada pronta mórbida. Acho que não houve interesse. Não me lembro agora, né? Não me lembro. Não é seu turno, não é ligado à secretaria. Não, né? É o secretário da administração, Victor Kleber. Lembrei agora. Difícil até lembrar o nome. Difícil, né? Secretário, né? Você também faz pergunta difícil ao vivo, hein? Tá bom. Fala, Virgílio. Olha, a previsão do tempo para hoje no estado de São Paulo é de sol forte em quase todo o estado. E temperaturas em elevação no período da tarde. A máxima para hoje é de 26 graus. Para sexta-feira, 25, no sábado 28
E no domingo, máxima de 27 graus. E não tem previsão de muita chuva para esses dias, não. Diziam antigamente os antigos, Hernandes, que toda sexta-feira santa chove, né? Vamos aguardar. A previsão é de sol. A previsão é até domingo, né? Domingo é que o tempo dá uma virada. Muda. Antigamente, principalmente finados, né, Pedro? Sexta-feira já tinha procissão. Eu me lembro que dava para ir na procissão, fazer a curva na esquina, voltar. Mas finados é que chovia muito, né? Chovia não, continua chovendo. E o céu chora pelos mortos. Estamos aguardando a chegada, não sei se está pelos bastidores já, produção? Samuel? Não, o presidente da OAB, o doutor Fábio Souza, Ainda não. ficou de comparecer aqui hoje. Estamos aguardando. Não sei, véspera de feriado, hein? Vamos dar um rápido intervalo, participe, mande sua mensagem para o celular vivo do Radar, 99-507-6900. 2 minutos. Radar de notícia. 102,5. Imprensa FM. Olá, companheirada! Você sabia que atualmente a frota de ônibus de Guarulhos conta com mais de 1.000 veículos? Transportamos mais de 600 mil passageiros por dia. Nossa categoria é responsável por fazer nossa cidade andar. Sou Maurício Brinquinho, presidente de Cicoveg. Mais informações, acesse Comercial Radar é líder no fornecimento de produtos de limpeza, higiene e descartáveis em indústrias, escolas, condomínios, sindicatos, associações e empresas, onde a limpeza é fundamental. Lixeiras, sacos de lixo, toalheiros, papel toalha e papel higiênico, saboneteiras, álcool em gel, produtos para piscinas e tudo que a sua empresa e a sua casa precisam para a limpeza do dia a dia em um só lugar, com estacionamento na porta e atendimento personalizado pelo nosso Televendas. Ligue 2408-4044. Acesse www.comercialradar.com.br ou visite... A Unimed Guarulhos disponibiliza uma nova unidade para atendimento exclusivo materno-infantil, na Avenida Emílio Ribas, 322, Vila Zanardi. Estrutura de maternidade e amplo centro cirúrgico e centro de diagnóstico. Pronto atendimento pediátrico e internação materno-infantil. Equipe multidisciplinar para atendimento humanizado e especializado. Ligue Unimed. Que tal aproveitar esta Páscoa para fazer uma deliciosa viagem pela história do chocolate? De 27 de março até 5 de abril, das 14 às 20 horas, o Internacional Shopping Guarulhos tem a Fábrica de Chocolate Hershey's. Venha com a família. A entrada é gratuita. Fábrica de Chocolate Hershey's, de 27 de março até 5 de abril. Não perca esta deliciosa viagem educativa. Internacional Shopping Guarulhos. Seu mundo acontece aqui. Radar de notícia. 102,5. Imprensa FM. 7 horas e 11 minutos, 7 e 11, Radar de Notícias ao vivo. Mande sua mensagem, 99-507-6900. E já está conosco a estrela do programa, Roberto Samuel. Bom dia. Muito bom dia, Samuel. Pedro. Bom dia, Arnaldo. Bom dia a todos. Bom Semana dia, Santa, Samuel. semana curta. Amanhã, sexta-feira santa. Olha, eu já fui jovem que nem você, assim, já sofri com seus problemas de espinhas no nariz. Isso aí está em formação. Chocolate antecipado. Ou é formação gástrica, né? Rapaz, ele reparou, nem eu tinha reparado, né? Rapaz, você tá com uma espinha, quase uma verruga de velho na ponta do nariz. Eu recebi uma informação agora, Roberto, Opa. que confirma. O secretário de administração realmente é o CDD, Vitor Kleber. Sim. O ex-secretário era o Marco Arroio. Muito prazer, Vitor. Quem derrubou e colocou o Vitor Kleber na Secretaria de Administração foi o hoje deputado estadual Auriel, do PT. Sim, o Vitor foi assessor do Auriel por muitos tempos. Auriel, que coisa feia fizer com os coveiros de Guarulhos, hein? Agora, realmente, mas ele é deputado fresquinho, recém-importado, né? É o jeitão dele mesmo. Mas não podia fazer isso com os coveiros, pô. Não, piadas à parte, né? Que ninguém poderia ter atendido. Só tem um secretário, tem diretor, chefe de divisão, seção. Ó, tinha o famoso Rui Barbosa, né? Que era diretor da funerária. Vai fazer parte da história. Mas o imortal se foi. O imortal fazer parte da história. foi embora, foi para Espírito Santo e tudo mais. Quais seus destaques, Roberto? Bom, essa semana super tranquila, sem sessão na Câmara Municipal de Guarulhos. Inclusive, hoje é ponto facultativo na Câmara, amanhã é feriado. Na Câmara. Na Prefeitura não, viu? Prefeitura não. Prefeitura normal até as 17h30. Tá ok. Já vejo aqui pelos bastidores, Dr. Fábio Souza, presidente do OAB. Daqui a pouco nós vamos falar sobre a disputa pela entidade em novembro, né? Já ouvimos os dois advogados, doutor Alexandre Domingues, ontem foi o doutor Rogério Mártir, e hoje vamos ouvir o presidente da OAB, doutor Fábio Souza. Aliás, conversei com alguns advogados
estão muito animados, conversando muito sobre o assunto, várias opiniões, críticas, elogios. Muito interessante. Toda vez que tem eleição em algum lugar, tem crítica, tem elogio. Sim, mas o da OAB anima muito, né? Anima, muito animado. O pessoal é animado. Dá uma misturada de letras. Até porque as críticas vêm assim, com categoria, né? Ontem eu São estava... agressivos, né? Não, são categóricas. Ontem eu estava tomando um café e aí eu reparei dois advogados conversando, até de um tom um pouco mais alto, mas não estavam brigando, apenas falando... Discordando. Não concordando, mas falando alto, né, para as pessoas ouvirem e tal, e falando sobre um candidato, outro candidato, inclusive agradecer que eles estavam ouvindo o radar, criticaram um, criticaram o outro. Bom, falando em gritar, eu estou ouvindo, você falou ontem, né, Arnaldo? Ontem eu ouvi, tem um carro de som circulando pela cidade, berrando, no dia 12 de abril, né? Vem pra rua. Eu até pensei que era algum sorteio de ovo de Páscoa, mas até no caminhão da bolacha, não era. Não, e a voz do vereador Guti do Partido Verde. Eu sempre disse que o dia que a oposição adotasse um carro de som, talvez alguém acordasse para o barulho, né? Será que esse carro não está sendo multado, não? Não está. E outra coisa, o Guto deveria fazer um curso de oratório, um curso de expressão, ele seria um grande candidato para o futuro. Precisa aprender a falar primeiro, aí vai. Não está bem, não? Não está, não. Está fraquinho, vai responder perguntas. Eu acho que ele usa muita gíria, mas tudo bem. Não, mas então não é. Quando você usa gíria com a molecada, no Face, quando está com caqui, nós aqui, caqui, aí vai, com caqui e tudo. Mas você ir para, sabe, o embate mesmo, político, você tem que ter um pouco de Por isso que eu acho. Não é assim que chama? Exato. Aquele centroavante tem punch, que virou panca depois. Né? Punch. No portuguesado virou panca. Como o break, né? É como nós temos aqui, era break de burro, meu irmão. Como antigamente a gente tinha aqui uns fortes, cara. Não clicando que não é o caminho. Não é o caminho. Todo mundo recebeu em dia, todo mundo recebeu certinho, a prefeitura teve que acionar judicialmente porque é um pepino lá de trás. 2001. De 2001. E que o judiciário foi e bloqueou a folha de pagamento. Eu vou esclarecer. Há 6 meses atrás se criaram um pânico em relação a essa dívida do SAEC para a Sabesp, que vai ser negociada, vai ter que ter uma parceria, alguma coisa. A rede de esgoto vai ter vai ser repassada para... Agora, desse pânico agora, que criaram há 6 meses atrás, houve uma ação pontual agora de uma justiça, uma vara da infância, bloqueou verbas referentes à educação. Então, tentando misturar os assuntos, sabe? Por favor, não criem pânico. A confusão está bem centralizada lá em Brasília. Deixa a gente quieto aqui para tocar a vida. Bom, eu vou entrevistar agora, em seguida, o presidente da OAB de Guarulhos, Dr. Fábio Souza. Produção. Eu só quero cumprimentar, esqueci, porque hoje é festinha para ele, o Mandioquinha, Gabriel está fazendo... Hoje eu vou fazer a festa da Mandioquinha. Porque nós voltamos já, não pode falar no ar. 7 horas e 20 minutos, nós voltamos já. Entendi, né? Aniversário 22,5 Imprensa FM. Olá, companheirada! Você sabia que atualmente a frota de ônibus de Guarulhos conta com mais de 1.000 veículos? Transportamos mais de 600 mil passageiros por dia. Nossa categoria é responsável por fazer nossa cidade andar. Sou Maurício Brinquinho, presidente do Cicloverg. Mais informações, acesse cicloverg.org.br ou ligue 2441-3442.
Que tal cuidar da sua felicidade em um lugar completo? Torne-se associado da ACM, você e sua família. Trabalhos com crianças, adolescentes, jovens, adultos e masters. Educação física, programas sociais, culturais, ação cristã, liderança e trabalho voluntário. ACM Guarulhos, Rua Assis Chateaubriand 205, no Jardim Zaira. Fone 2472-5600. A Unimed Guarulhos disponibiliza uma nova unidade para atendimento exclusivo materno-infantil, na Avenida Emílio Ribas, 322, Vila Zanardi. Estrutura de maternidade e amplo centro cirúrgico e centro de diagnóstico. Pronto atendimento pediátrico e internação materno-infantil. Equipe multidisciplinar para atendimento humanizado e especializado. Ligue Unimed 0800 770 2500. Unimed Guarulhos. Qualidade que faz a diferença. Que tal aproveitar esta Páscoa para fazer uma deliciosa viagem pela história do chocolate? De 27 de março até 5 de abril, das 14 às 20 horas, o Internacional Shopping Guarulhos tem a Fábrica de Chocolate Hershey's. Venha com a família, a entrada é gratuita. Fábrica de Chocolate Hershey's, de 27 de março até 5 de abril. Não perca esta deliciosa viagem educativa. Internacional Shopping Guarulhos. Seu mundo acontece aqui. Dutra, saída 225. Radar de notícias. 102,5. Imprensa FM. 7 horas e 21 minutos, 7h21, Radar de Notícias ao vivo, Rádio Imprensa FM 102,5, transmissão simultânea, TV Guarulhos, canal 3 na net e na internet tvguarulhos3.com.br. Já conosco no estúdio o atual presidente da OAB, Dr. Fábio Souza. Bom dia, Dr. Fábio. Bom dia, Pedro. Prazer estar aqui com vocês novamente. É verdade, né? O senhor já disputava, relembrando o Dr. Fábio aqui, já venceu 2 eleições da OAB e foi vice-presidente 2 vezes, né? 2 vezes e uma vez secretário-geral. Ok. E a grande pergunta é, Dr. Fábio, o senhor vai disputar um 3º mandato, não? Eu até poderia, não há impedimento algum, mas não vou não. Eu acho que a OAB ela tem que ser oxigenada com novas lideranças, com novas pessoas que tenham a vontade, o desprendimento, né, e as condições mínimas para poder se dedicar a ela. Então, eu acho que é hora de renovar, precisa renovar, novas lideranças têm que vir, novas ideias, novas propostas e muita vontade de trabalhar. E a grande segunda pergunta é, o senhor já escolheu um candidato para apoiar? Confesso a você que não, porque não é momento ainda, é muito cedo para se falar em eleição, elas ocorrerão em novembro apenas, né? E tem muita coisa por se fazer ainda na hora. Então eu estou preocupado em cumprir o meu mandato, fazendo as coisas andarem, fluírem normalmente, cumprindo todas as propostas que foram objetos da campanha anterior e trabalhando muito, viu, Pedro? Nós temos feito muitas coisas pela ordem. A ordem, ela não é mais aquilo que antigamente as pessoas tinham em mente, né? Ela realmente está aberta a todos que queiram trabalhar e trabalham. Okay. Produção, estamos com algum problema ou não? Tá, 30 segundos então. Radar de notícias. 102,5. Imprensa FM. Táxi é com a Guarucop. Guarucop Rádio Táxi. Basta ligar para você ter o conforto e comodidade antes mesmo do embarque. Esqueça congestionamento e estacionamento. Chame a Guarucop. Táxi especial. www.guarucop.com.br. Fone 2440-7070. Radar de notícias. 102,5. Imprensa FM. 7 horas e 23 minutos. Nossa desculpa, estava com um pequeno problema técnico no microfone do Dr. Fábio, já resolvido. Dr. Fábio, o que se especula é que o senhor estaria rompido com a sua atual diretoria, que seu vice-presidente, Dr. Rogério Marte, a quem nós entrevistamos ontem, seria candidato à sua revelia. O que o senhor tem a dizer? Não, na verdade é assim, eu não estou rompido com ninguém. A OAB está lá, o Dr. Rogério, ele foi eleito juntamente comigo e mais 3 outros diretores, né? E é um colega que se dispôs a trabalhar pela ordem, né? Na verdade, quem rompeu foi ele comigo, porque ele, ao sair pré-candidato, um ano antes ainda de acontecer a eleição,
não tem tempo para trabalhar. Primeiro porque ele também advoga muito pouco. Ele é mais professor e ontem no seu programa você percebeu que ele frisou enfaticamente que a paixão dele é ser professor, é lecionar, né? De maneira que assim, quem rompeu foi ele, eu estou lá trabalhando. Quem quiser trabalhar tem vaga, tem espaço e tem muito trabalho. Né? O senhor acha que foi uma deselegância dele ter saído tão cedo, é isso? Olha, aí as pessoas avaliam. No meu entendimento, eu acho que foi. Não é nem questão de deselegância, eu acho que é prematuramente ter uma pretensão que está divorciada, né, de um projeto. Inoportuno, então. Inoportuno. E tem até vedação, porque existe uma súmula que tem impedimento de se lançar candidato ou pré-candidato, né? E me parece que ambos os pretendentes à eleição da ordem não têm observado isso, né? Isso, certamente, mais à frente, pode gerar até uma impugnação de candidatura, porque se observassem a súmula 161 do nosso estatuto, certamente eles não fariam o que estão fazendo. Tá. O senhor tem alguma objeção, opinião sobre o doutor Alexandre Domingos, que também já colocou o nome? Não, é um grande advogado, militante na área criminal, é professor da FIG Unimesp, né? E está disputando aí como pré-candidato, né? Que é legítimo qualquer advogado inscrito nos quadros da ordem concorrer à vaga da presidência, né? Ou alguma vaga da diretoria. Mas é assim, eu acho que as pessoas, antes de ter um projeto pessoal, eles têm que ter um projeto coletivo, que seja para todos. E quando você se dispõe a ser presidente da ordem, como o caso de Guarulhos, não pode ser algo que é você que queira. Tem que brotar de um grupo de pessoas que comungam do mesmo projeto, tenham as mesmas ideias, escolham você como um candidato a presidi-la, né? Quando você já chega com um pacote pronto, formado, eu quero ser isso daí desvincula toda e qualquer legitimidade de candidatura, porque nitidamente acaba sendo algo que as pessoas vão visualizar que é um projeto pessoal da pessoa, não um projeto maior coletivo para a classe. Mas ambos os pré-candidatos aí, o doutor Rogério, o doutor Alexandre, são bons advogados, colegas, né? O doutor Rogério, eu conheço ele como professor de cursinho preparatório das faculdades que ele bem nominou aí, né? E uma pessoa que não tem tempo para a ordem, né? Prova disso é nessa gestão, 2 gestões comigo, ele nunca teve tempo justamente em razão das aulas. Quando se delega alguma coisa a ele, tal dia temos 3, 4 compromissos, escolha qual você queira ir, né? Ele falou, tal dia eu não posso porque eu dou aula em Pindamonhangaba, tal dia eu não posso porque eu estou em Santo André. Então, ou seja, daí você fica sozinho mesmo, porque a ordem, na ausência de qualquer... E diretor da ordem tem essa faculdade, essa prerrogativa, né? Ele pode dizer não. O presidente da ordem não, ele tem que estar presente. Então, ele é convidado em muitos eventos. E eu não sou onipotente, onipresente de estar em 3, 4 lugares ao mesmo tempo. Eu tenho que compartilhar isso com a diretoria. Okay. Ao se delegar. Se as pessoas não podem, você tem que dar um jeito, se vira nos 30, né? Doutor Fábio, quer falar, Roberto? Eu queria perguntar para ele, o senhor está 2 mandatos na frente da UAB, mais 2 mandatos como vice, também foi secretário-geral. O que o senhor ainda não conseguiu fazer que é preciso, o que é preciso ser feito? Olha, eu gostaria de ter feito? Muita coisa foi feita. Se hoje você fizer uma consulta aos advogados aqui da cidade, você vai ver que a ordem não é mais a mesma de outrora, né? A ordem ela ficou uma casa efetivamente da advocacia, para os advogados e para o cidadão guarulhense. Nós fizemos muita coisa. Em termos de prerrogativas profissionais, que muito se fala em época de campanha, né? Que eu vou deixar a casa aberta para todo mundo ter acesso, as prerrogativas mais combativas, né? Do estado de São Paulo, a subseção Guarulhos depois da seccional paulista, a subseção que maior atendimento em números de prerrogativas dá apoio aos advogados. Nós temos hoje um plantão físico, a exemplo do que acontece na Barra Funda para os advogados que militam lá. Temos um plantão físico monitorado e acompanhado 24 horas por dia, né? Membros da comissão de prerrogativas se utilizam de um telefone que é amplamente divulgado. Um celular, né? Um celular, e toda e qualquer violação, em qualquer horário que ligar, sempre vai ter um advogado de plantão. Então, em razão disso, nós fizemos vários atendimentos. Ontem, inclusive,
3 membros da Comissão de Prerrogativas deu atendimento em delegacia de polícia numa oitiva, que é um inquérito policial promovido pela ordem contra um promotor de justiça, que acompanharam todos os depoimentos de pessoas envolvidas como testemunhas. O mês que vem temos uma audiência de uma ação penal que movemos contra um promotor de justiça, que vai ser no pleno do Tribunal de Justiça de São Paulo. Nós fizemos representação contra juízes, afastamos juíza da vara civil, temos representação contra autoridades policiais que violaram a atividade profissional do advogado. Enfim, tem muito trabalho e é uma das subseções que mais fez em prol das prerrogativas dos advogados. Vou pedir uma parte ao Dr. Fábio Souza aqui. As informações do repórter Rodrigo Souza, bom dia. Bom dia, Pedro, Roberto Samuel, doutor Fábio, aos nossos ouvintes e telespectadores. Ô Pedro, véspera de feriado prolongado, eu não poderia estar em outro local que não fosse a rodoviária de Guarulhos. Infelizmente, conforme as outras vindas aqui em feriados passados, Pedro, movimento muito devagar aqui. Nesse momento são apenas 9 passageiros aqui esperando para embarque e a maioria vão aqui para o litoral de São Paulo. Uma coisa que me chamou a atenção, Pedro, é que há apenas 2 guichês aqui de empresas de ônibus funcionando e um desses guichês eu fui conversar com a atendente, ela me disse que eles acabam vendendo passagem sim para o Brasil todo, mas o passageiro ele tem que embarcar no terminal de Tietê, ou seja, o guichê aqui acaba sendo um guichê, digamos, itinerante. Rodrigo, na escuta? Na escuta, Pedro. Agora fiquei em dúvida se você é um homem de fé nessa Semana Santa ou você é um gozador, vai na rodoviária na véspera do feriado. 9 passageiros, é isso? 9 passageiros agora, Pedro, e como eu te falei, a maioria provavelmente aqui indo para a região dos lagos aqui, para a região do litoral aqui de São Paulo mesmo, porque, como eu já te falei, infelizmente, quem precisa, por exemplo, viajar para o interior de Minas, como acabei de comprovar aqui, ele acaba simplesmente comprando o bilhete aqui e tendo que se dirigir até o terminal de São Paulo. O maior movimento aí é na lotérica, não é? A lotérica nesse momento ela está fechada, provavelmente eu acredito que abre às 8 horas. Há uma lanchonete aqui, Pedro, com 2 pessoas lá dentro tomando café agora. São os 2 únicos comércios que aparentemente estão funcionando aqui na rodoviária. O Rodrigo Roberto, ainda está funcionando o estacionamento aí na rodoviária ou não? Pago? Sim, Roberto. Na última vez que eu estive aqui, era uma outra empresa, mas agora é a Resipar que está controlando o estacionamento aqui, pelo menos parece que é a única atividade que dá resultado aqui. Por esse momento, o estacionamento praticamente cheio. Tá ok, Rodrigo. Mais alguma informação? Sim, Pedro, se você me permite, com relação à situação dos funcionários lá da saúde, Pedro, eu estive hoje, antes da entrada dos funcionários, por volta de 6h40, eu estive na UPA São João, conversei com alguns profissionais lá e parece que hoje a situação está normalizada. Você acertou numa coisa quando você disse, Pedro, o setor de manutenção e o setor de raio-x serão os 2 únicos que, a princípio, serão terceirizados. E parece que está havendo uma grande confusão com relação a isso, pois os funcionários ainda não foram informados. Hoje, por exemplo, tinha um funcionário que ele pegou férias esses dias e ele chegou e não estava sabendo da sua situação. Situação um pouco, digamos, complicada, está faltando informação por parte da fundação que está assumindo ali tanto a UPA São João como os PAs Paraíso e Maria Disse, Pedro. Eu concordo com você, essa transição não está sendo das melhores, né? O funcionário chegar para trabalhar e ser impedido de entrar é uma situação até, além de desagradável, é constrangedora. Obrigado, Rodrigo. Voltamos aqui no estúdio, produção. Alô, produção, isso. Eu quero registrar, está acompanhando o Dr. Fábio, Dr. Alexandre Cadeu Bernardes, conceituado advogado da cidade, particularmente meu amigo há 35 anos, né, Dr. Alexandre? Prazer em vê-lo por aqui. Dr. Clóvis também. Dr. Clóvis Brasil Pereira, que também acompanha o Dr. Fábio. Ele está cotado, já me fala lá que o nome dele pode ser candidato, é verdade, não? Seria um bom nome. Não, sem dúvida. Seria um bom nome, mas nós nem pensamos ainda isso porque é muito cedo. Tem muita coisa para se fazer ainda na hora. E Dr. Cadeu? Doutor Tadeu também seria um bom nome. Sem dúvida. Dr. Fábio, você vai me permitir... Cadeu, aliás. Dr. Cadeu. Você vai me permitir dizer, eu já vi esse filme do vice sair candidato contra o presidente. Era o senhor o protagonista. É verdade. E agora? Só que existe uma grande diferença e todos que fizerem a leitura vão ver o que é. Na verdade, eu quando saí candidato à sucessão do meu antecessor, eu saí com o apoio dele porque existia um compromisso dele comigo, né? E na metade da campanha ele me abandonou. Quando o doutor Rogério, ele veio comigo na primeira gestão e se dispôs a ir a uma reeleição comigo,
assumiu um compromisso que iria trabalhar, porque eu disse que não carregaria mais o piano sozinho. Sim. E ele assumiu esse compromisso e não cumpriu. É óbvio que uma semana, um ano antes, sair candidato sem, inclusive, me avisar, né? Eu acho que aí sai totalmente fora dos projetos, né, da entidade, para o bem da entidade. Me permita só tentar relembrar, não sei se eu estou errado. Eu acho que o doutor Ayrton Trevisan, que era o presidente, lançou a doutora Vianney. E não só. Não foi isso? Não, ele, num primeiro momento, era eu e ela era a minha vice. Ah, é? Exatamente. Nunca soube disso. Não, era eu. Ele saiu, inclusive, falando aos colegas, a muitos escritórios, pedindo voto para a minha pessoa, né? Como cabeça de chapa, e a doutora Vianney seria a minha vice, né? E depois de 3, 4 meses em campanha, ele revolveu tudo e passou a apoiar ela, tirou ela da vice-presidência. Para ver um fato novo isso. É que muitas coisas de bastidores as pessoas às vezes não... Tempo ao tempo. O tempo é o senhor, né? Bom, dá razão. Bom, o senhor também não é ingênuo, sabe que algumas críticas estão sendo feitas à sua gestão. Dizem que o senhor estaria muito próximo da administração petista, que o senhor é muito amigo do deputado Alencar. O que o senhor tem a dizer a respeito? Isso é muito simples. Eu não sou filiado a partido algum, né? Não tenho vínculo nenhum com a Prefeitura de Guarulhos, não tenho ligação nenhuma com qualquer político. O tratamento que eu tenho com o doutor Alencar, que é advogado também, é o mesmo que eu tenho com o doutor Severino, que foi membro das comissões da OAB no passado, junto comigo em Direitos Humanos. Secretário jurídico. E secretário jurídico, e como o doutor Alexandre, o Álvaro Bernardino. Álvaro Bernardino trabalha na administração, é advogado e está apoiando e coordenando a campanha dele. Então, quando vem com essa história que tem vínculo político com o PT, é mentira. Eu não sou petista, não sou filiado a partido algum, não tenho compromisso nenhum com a prefeitura. Às vezes que tive que me posicionar em nome da entidade contra o município, tenho feito isso, inclusive a última foi em relação aos procuradores, né? Representei ao Ministério Público várias questões que acontecem na cidade. Estamos com uma demanda atual contra o Fácil, em relação ao Fácil, e aí não tem vínculo nenhum. Porque o atendimento do Fácil engessa, tira a prerrogativa do advogado, porque você tem que solicitar expedientes, procedimentos administrativos, que às vezes estão tramitando na Secretaria de Obras, Secretaria de Cultura, e você tem que pedir no Fácil. E o advogado sabe que aquele expediente está tramitando em outra secretaria, Meio Ambiente, por exemplo, e você tem que... uma coisa maluca, né? Você tem que pedir no Fácil, daí a prefeitura designa um funcionário para se deslocar lá do meio ambiente para levar o expediente para o Fácil para você ter acesso. Então... É uma burocracia. Burocracia. Os empresários, para requerer algum pedido, né, em relação às empresas, tem esse calvário extremamente injustificado. Então, isso não é uma ação só da OAB, é das entidades, é da ZEC, tem a Loredana, da Associação Comercial e Empresarial com o Jorge Tayar, é da Agende, é da SEAG, enfim, é uma ação em conjunta com todas as entidades que sempre nós estamos nos posicionando em relação às loucuras que acontecem em relação ao executivo da nossa cidade. Então, que fique claro, isso é discurso de pessoas que querem criar situações inexistentes. Eu vou te dar um exemplo. Na minha primeira candidatura, quando eu saí concorrendo à presidência, o meu antecessor falava muitas coisas em relação a mim. E óbvio que as pessoas, quem te conhece, eu não preciso falar bem ou mal de você. Elas vão avaliar, porque elas têm a capacidade e condição de saber quem é o Pedro Notaro. E assim acontecia comigo. E aí se criou várias versões. A última versão criada, que daí foi, eu acho que o tiro de misericórdia, que a minha concorrente na época acabou também perdendo a eleição, foi porque o meu antecessor disse que quem tinha rompido não era ele comigo, era eu com ele, porque eu descobri que ele era maçom, né? E tentando, eu acho, incutir na cabeça dos advogados maçons que eu era contra a maçonaria. Pura besteira, né? Inclusive, o mês passado, eu, embora não seja maçom, mas respeito, tenho muitos amigos maçons, eu fui homenageado pela abertura, a inauguração de uma loja maçônica na Vila Galvão. Foi um jantar que teve aqui no Esporte Clube Vila Galvão e ainda fui homenageado, sem saber que seria homenageado. Então, isso é balela. As pessoas têm que, quando se dispõem a disputar
uma candidatura da ordem, não tente subestimar a inteligência dos advogados. Venha com propostas, apenas propostas. Não adianta falar bem ou mal de A ou B. Teoria da conspiração. Exatamente, isso não leva a lugar nenhum. Então isso é uma pena. Eu só queria frisar também, Pedro, que em termos de capacitação, que se falou capacitação, talvez esses meus concorrentes hoje, que são concorrentes contra a administração, não é contra uma candidatura, né? Eles não conhecem, de fato, como tramitam a estrutura da ordem. Mesmo o meu vice-presidente estando na atual administração, né? Nós tivemos mais de 140 palestras só nesse mandato. Nós tivemos mais de 90 cursos ministrados pela Escola Superior da Advocacia, em prol da advocacia. E não é para capacitação, não. É para levar um instrumento importante de conhecimento das renovações que diariamente acontecem, né, nos nossos códigos, na legislação. Doutor Fábio, vai me permitir, outra crítica que existe aí no subconsciente, não só dentro da categoria, eu já vi empresários da ZEC, da associação dizerem, é que falta aquele papel de instituição cidadã para a OAB. Era essa pergunta que eu queria fazer. Criticaram muito a OAB no episódio do IPTU, que não teria agido à altura da demanda. O que o senhor tem a dizer? Pedro, só complementando, eu quero emendar só, a impressão que dá para muita gente é que a OAB é um canhão que não está sendo utilizado. Vocês têm uma potência enorme que eu sinto que, pelo menos na última administração, ficou muito aquém. Vocês poderiam ter feito muito mais. Ou essa sensação. Ou a sensação que me deu foi essa. Eu acredito que seja mais a sensação, porque existem aqueles gestores, né, presidentes que gostam de holofotes, né? É aquele tal negócio, é a mídia, né? Você dá uma suspirada e corre para a televisão, para o jornal e fala que você suspirou mais forte, né? Eu não estou preocupado com holofotes, eu estou preocupado em fazer bem feito, né, a minha gestão. Contra a prefeitura, por exemplo, em relação ao IPTU, diferentemente disso que talvez chegou às pessoas, nós fomos também protagonistas das reclamações. Foi a única entidade que encabeçou uma audiência pública em relação ao aumento abusivo do IPTU. Isso não liderado pela ordem, pela ZEC, pela CE. Eu participei, foi na sede da OAB. Foi na sede da OAB, exatamente. Então nós fomos protagonistas dessa questão. E tudo que foi preciso ser feito, foi feito. Então não tem essa de, é um canhão adormecido. De hipótese alguma. Nós não damos, talvez, publicidade de tudo que nós fazemos, porque existem muitas coisas a serem feitas. A ordem, para vocês terem uma ideia, a subseção Guarulhos, de 230 subseções no estado de São Paulo, é a quarta maior do estado. Nós temos 5.800 advogados inscritos, né? Então é uma empresa, nós temos 28 funcionários. Nós sediamos o Tribunal de Ética do Alto Tietê, que congrega mais 9 subseções espalhadas na região do Alto Tietê. Nós temos uma regional de prerrogativas, que é justamente também para atender todo o pessoal do Alto Tietê. E se falam, às vezes, que a OAB de Guarulhos é meia acanhada, vou trazer a notícia também aos teus telespectadores e a vocês. Anteontem, eu fui eleito por unanimidade como presidente do Fórum de Presidentes do Alto Tietê. Hoje, a partir de anteontem, eu assumi a presidência do Alto Tietê dessas 9 subseções que nós estamos falando em 22 mil advogados. Isso me sinaliza, pelo menos, que é uma questão de você ter a liderança, você ter feito alguma coisa pela entidade da sua subseção que te legitimou você estar, ser conduzido a esse importante, cargo, né, de presidência do Alto Tietê. Quando é que o senhor pretende anunciar a sua posição de apoio ou não a alguém? Esse anúncio ele virá no momento certo, quando a legislação permitir. Vai ser dentro do ordenamento que nós temos jurídico, né? E vai ser uma escolha, e te falo, não é pacote pronto, não. Isso está sendo construído com um grupo de advogados abnegados que trabalham verdadeiramente para a ordem, e muito, né? E aí nós vamos escolher uma chapa, com cabeça de chapa, com os demais cargos de diretoria. Não vai ser um pacote feitinho já. Olha, o meu candidato é esse. Não, é o nosso candidato. E aí, todas essas pessoas que estão envolvidas nesta construção,
estão dispostas a ser submetidas ao crivo desse colegiado, dessa maioria. Bom, qual o tamanho da categoria hoje? 6 mil advogados? 5.800 advogados. 5.800. É a segunda maior ou a terceira maior? A quarta maior subseção do estado de São Paulo. Perdemos para São Paulo? Não. Campinas? Perdemos para Campinas, para Santos e São José do Rio Preto. São José do Rio Preto? É. Não, eu teria a capital. Sem a capital, Sem a capital. É Santos, Campinas e São José do Rio Preto. Por que isso, doutor Fábio? É a quantidade de inscritos. Mas se a população maior é interessante, né? E talvez o mais impressionante, e que isso para mim também foi com surpresa, a OAB de Santos, que aparentemente parece ser uma cidade pequena, tem quase o dobro de inscritos da subseção de Guarulhos. Mas eu descobri outro Isso dia. sem contar a subseção de Guarujá, de São Vicente, de Praia Grande, é só Santos. Tem advogado de Guarulhos e Itaquá, é interessante. Fala. Bom, você falou em número de associados, 6 mil, né? Aí nós estávamos falando... 5.800. 5.800, 6 mil. E tem uma anuidade de R$900, mais ou menos R$900. Mas, pelo que nos falaram aqui os entrevistados, que boa parte disso vai para São Paulo. Quanto fica para Guarulhos? Não, tudo vai para São Paulo. Tudo? E depois eles devolvem para repassar, doutor Fábio? Eu acho que é errado, mas o que acontece? Você, quando começa a trabalhar para a ordem, você começa a compreender como que funciona a estrutura dela. Hoje, esse ano, a anuidade foi em torno de R$900, né? Nós temos hoje 5.800 advogados, que a arrecadação da subseção, ela te propiciaria você ter uma gestão financeira muito boa. Só que nós temos tantas outras subseções deficitárias. Por exemplo, a subseção de Amparo. Amparo tem 140 advogados. Entendi. E ela tem uma estrutura não diferente da nossa. Entendi. Ela tem que manter sala dentro dos fóruns do civil, do trabalhista, do federal. Isso tem um custo. Então, acaba sendo pago. Parte desta anuidade, que é arrecadada por São Paulo, vai para o Conselho... Estado, né? É o Estado e vai para o Conselho Federal também. Em nível estadual, o senhor vai apoiar quem? Então, assim, hoje nós não estamos pensando em apoio algum, mas é óbvio que pela gestão que está sendo feita pelo atual presidente da OAB, é uma questão até de lealdade. Se ele for candidato, que ele também não tem externado isso e trabalhado em prol disso, porque ele está preocupado em fazer o trabalho dele, né? Em São Paulo já tem 4 candidatos também, 4 ou 5 candidatos, né? Mas é óbvio que se ele for, certamente eu serei leal a ele pelo compromisso. Nessa gestão atual do Dr. Marcos da Costa, foi a gestão que maior atenção deu a Guarulhos. Hoje nós temos uma sede nova, composta de 2 prédios, próximo ao fórum. Nós trouxemos a OAB perto do fórum, dando toda a estrutura necessária aos advogados. É um belo prédio, com instalações confortáveis, um anfiteatro bacana. Não conheço ainda. Uma varanda bonita. Uma varanda bonita, tem espaço gourmet, inclusive, para fazer uma confraternização da advocacia. Então, assim, é questão de lealdade e reconhecimento. Lá não é o seguinte, olha, eu vou apoiar tal, porque se fizer isso, eu fizer aquilo. Não é uma troca. Okay, é um reconhecimento, na verdade. Em cima do horário, Roberto. Só super rápido aí. Você sentiu uma certa mágoa nessa disputa? O senhor já sentiu uma mágoa nas suas partes? Ele falou muito em lealdade, em comprometimento, em espírito. Eu senti como fosse um espírito de corpo que foi quebrado. Não, veja bem, eu fico entristecido, isso não... Isso está no seu olhar, Guilherme. Não, mas é claro, você quando se dispõe a disputar uma eleição, né, faz parte de um projeto. Quando você combina, né, no bom sentido, que todos vão trabalhar de forma compartilhada, de repente você vê um filho que se desgarra. Um filho? Né? Pode ser, um filho que se desgarra. E de repente, um amigo, mas não sei se é amigo, porque amigo não faz isso. Às vezes as pessoas falam, eu perdi um amigo. Não, você não perdeu, você nunca teve. Ele se mostrava que era seu amigo, mas não é. Porque amigo fala para você olho no olho e resolve as questões ali. E quando você vê situações que as pessoas, por desejo pessoal, se colocam à frente de algo muito maior que a entidade de classe, você fica entristecido, porque OAB Guarulhos, ela é uma das maiores subseções do estado de São Paulo, né? E teria tudo para fazer uma gestão diferente, porque tem muito trabalho. Quando fala assim, olha, poxa, mas tem tal ação, por que a OAB não fez? Porque às vezes falta braços. Vai lá e faça. Me permita dizer, o senhor não deveria ter visto antes que o vice não teria capacidade de se dedicar? Eu não disse que ele não teria capacidade de se dedicar. Ele tinha capacidade de se dedicar e muito, até porque é um jovem advogado, né? Só que assim, você confia nas pessoas e você
combina as regras do jogo. Olha, nessa gestão, você não pôde fazer nada, porque a sua preocupação maior era lecionar. Não, mas se for para a reeleição e nós ganharmos, eu vou dar um jeito. Eu vou deixar de dar aula aqui, aula lá, aula lá. Daí você ganha e assume. Daí no primeiro evento que existe, né, daí você fala, olha, tal dia nós teremos 4 eventos. Escolha qual você quer ir, o que sobrar eu me viro. Puxa, tal dia eu não posso ir porque eu dou aula não sei aonde. Tal dia eu não posso ir porque eu vou para Santo André. Até dia não vai dar para eu vou para Bahia. Ele não cumpriu. Não cumpriu. Então, isso foi combinado. E foi dito o seguinte, se você não trabalhar do jeito que nós estamos... E isso foi feito, falado na frente de todos, inclusive do coordenador de campanha dele, né? Que é testemunha. Doutor Álvaro. Doutor Álvaro. Então você tem que ter lealdade. O que você falar, você tem que cumprir. Eu sou ainda do tipo que eu prezo muito mais o fio de bigode do que você. Palavra. Agora, você fica 1 ano e 10 meses trabalhando, né? Pedindo ajuda, delegando, e não tem de contrapartida, e sabe que ele vai ser candidato num dia de uma abertura de palestra, que foi um amigo dele, né? E fala, olha, eu estou muito feliz de estar aqui, porque eu sei que fiquei sabendo agora do seu vice, que ele vai ser candidato à sua sucessão e tem o seu apoio, né? Daí ele muito sem graça, porque não tinha falado nada, no meio de 90 pessoas ali, falou, o professor Fábio Cáceres, né, que é professor, colega nosso, era um segredo, né? Falou para quebrar o gelo, né? Ah, gente, poxa, né? Era um segredo pro senhor. Eu peguei, virei e falei para ele, professor, tamanho é o segredo, que nem o presidente sabia, muito menos que eu vou apoiá-lo. Daí todo mundo, evidentemente, deu risada. Então, quando você percebe que existem manobras ou ações que fogem àquilo que é o normal, você não tem a responsabilidade e a obrigação de apoiar. Né? Bom, estou em cima do horário. Doutor Fábio Souza, obrigado pela participação, viu? Eu que agradeço, estou sempre à disposição e frisar aos pretensos candidatos que tomem cuidado. Existe uma súmula, e talvez eles não saibam disso, é a súmula 161, que dá o impedimento de fazer essas festas de campanha. Estão fazendo cafés da manhã em vários locais, estão fazendo happy hour, né? Enfim, e isso daí depois, eu poderia até ficar quieto, porque isso já mostra que eles não conhecem a ordem mesmo, porque se conhecessem não estariam fazendo isso. Mas eu estou avisando, por ser leal, eu quero que se houver uma disputa, ela seja legítima. Não venha com críticas, não venham com evasivas, venham com propostas para mostrar aos advogados. Obrigado, doutor Fábio Souza. Eu que agradeço. Um rápido intervalo, em seguida aqui na Jara Nogueira. 2 minutos. Radar de notícias. 102,5. Imprensa FM. Táxi é com a Guarucop. Guarucop Rádio Táxi. Basta ligar para você ter o conforto e comodidade antes mesmo do embarque. Esqueça congestionamento e estacionamento. Chame a Guarucop. Táxi especial. www.guarucop.com.br. Fone 2440-7070. Quer atestar a origem do seu produto no mercado internacional? Então é só utilizar o serviço de impressão do certificado de origem da ACE Guarulhos. Todo o processo pode ser feito no site da entidade www.aceguarulhos.com.br. Depois é só levar até a associação para recolher as assinaturas. Certificado de origem é na associação comercial, com você em todas as etapas de sua empresa. Atenção, trabalhador no comércio. O Sim Comerciários de Guarulhos, Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos e região, oferece muitos benefícios para você e sua família. Milhares de comerciários já estão aproveitando todos estes benefícios. Não perca mais tempo. Junte-se a nós e tenha mais qualidade de vida para você e sua família. Ligue 2475-6565 ou acesse www.comerciariosdeguarulhos.org.br. Casa Portuguesa Restaurante. Há 10 anos servindo o legítimo bacalhau Gatos Morrua, com várias maneiras de preparo. Uma boa casa portuguesa acolhedora, onde todos são tratados como da família. O local é de fácil acesso, na Rua Marcelino Petito, 31, região do Picanço. Horário de funcionamento de terça a sábado, das 11 às 21 horas. Aos domingos e feriados, das 11 às 17 horas. Ou até o último cliente. Telefone 2452-3344.
Radar de Notícias. 102,5. Imprensa FM. 7 horas e 54 minutos. Já conosco no estúdio, Najara Nogueira, bom dia. Bom dia, Pedro, Virgílio, bom dia a todos. Vamos lá. Pedro, a Luciana do Jardim Zaira, ela reclama aqui na rua Conde Francisco Matarazzo, essa rua fica pouco abaixo do colégio Conselheiro Crispiniano. Conheço. Há muito lixo, mato alto e água parada, possível foco de dengue ali na região. A Paraguaru vai ter que fazer uma operação limpeza na cidade, viu? O Daniel da farmácia, ele avisa a todos que evitem a região da Avenida Baquirivu, sentido centro, e também a região da Praça 8, até a entrada da rodovia Hélio Schmidt. Há muito trânsito ali no local. Véspera de feriado, é complicado. O que mais? O Paulo do Maria Dirce, ele reclama que ele teve dengue e por vários dias ele foi até o PA Maria Dirce e não conseguiu ser atendido. Ele só foi ele foi por mais ou menos uns 10 dias lá e só conseguiu ser atendido uma vez, pois não tinha médicos para ser atendido. O PA Maria Dirce está nessa transição da Santa Casa para a nova entidade que vai assumir, né? Enquanto isso, a hora que o povo precisa... No ar, Radar de Notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Informação. Líder de audiência. Atendendo a comunidade. Radar de Notícias. Apresentação Pedro Notaro e Carlos Arnone. Radar de Notícias.